Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou estar dando algumas dicas a respeito da preparação de peito de frango na panela de pressão. Nesse caso, mais especificamente, a panela de pressão elétrica. Eu também vou estar mencionando algumas vantagens. No caso, o peito de frango é um dos alimentos mais adotados numa dieta de quem busca hipertrofia muscular, emagrecimento e tal, mas é um alimento que deve ser consumido regularmente, independente de ser praticante de atividade ou não, porque a proteína do frango é uma proteína de fácil absorção pelo organismo, todo mundo precisa de proteína, e também é uma carne magra, com baixa quantidade de gordura, percentual de gordura, por assim dizer. Então, no caso da panela de pressão elétrica, existem muitas outras vantagens. A panela de pressão elétrica, ela funciona um pouquinho diferente da panela de pressão convencional. Porque uma vez que a panela de pressão convencional ela entra em pressão, aquele chiadinho que quando o pino começa a rodar e tal, ali está sendo liberado um pouco de água em forma de vapor. Já na panela de pressão elétrica, ela não tem esse procedimento de ficar liberando a pressão. Então o alimento fica praticamente só na pressão. A perda de água do alimento é muito baixa. Isso possibilita o quê? No caso aqui eu vou estar preparando o frango, aqui tem aproximadamente 1,5 kg de peito de frango. Em algumas dietas, as pessoas precisam consumir entre 300 até 400 gramas por dia. Esse é o meu caso. Eu não estou buscando hipertrofia, mas eu sou praticante de atividade física, no caso, corrida. E do mesmo jeito, existe uma grande demanda da necessidade de proteína. Então, eu preciso estar consumindo. E a panela de pressão elétrica ajuda em muito. E eu já vou estar passando as vantagens. Então aqui geralmente eu corto os frangos em pedaço grande. Os peitos de frango em pedaço grande. A diferença é que quando eu preparo na panela de pressão elétrica, eu não coloco água alguma. Ou seja, e ao final do vídeo vocês vão ver a quantidade de água que a carne libera. Então aqui só está os peitos de frango já lavado e cortado em pedaços grandes. Então eu vou colocar dentro da panela e vou fechar. Então como vocês podem ver, ó, não tem água alguma aqui dentro. Por quê? Como eu disse, essa panela quando ela entra em pressão, ela não é que nem a convencional, que vai perdendo água ao alimento. Uma vez que ela está em pressão, o alimento fica ali dentro. E vocês vão ver a quantidade de água que ele vai liberar. Então, para fazer esse alimento na panela de pressão elétrica é bem simples. Coloca o seu alimento ali. Pode adicionar água se quiser, mas o intuito é mostrar que não precisa, ok? Colocou seu alimento, fechou a panela. Então aqui ela tem um timerzinho. Que você determina aqui, ó, através da rotação desse timer, o tempo de pressão, não o tempo que ela vai ficar ligada, o tempo que ela vai ficar ligada na pressão. Então, se você selecionar aqui, vamos supor, que nem é o caso aqui, eu vou colocar esse peito de frango para cozinhar durante 25 minutos, mais ou menos, na pressão. Então, eu venho aqui, ó, e giro até aqui, que seria 25, equivalente a 25 minutos. Então a panela já está acionada. Uma vez que está acionada, ela já está começando a aquecer. Uma vez que ela aqueça o suficiente para entrar em pressão e entra em pressão, aí sim esse timer começa a contar. Então selecionei os 25 minutos, ela vai entrar em pressão. Na hora que ela entrar em pressão, vai contar esses 25 minutos e automaticamente ela desliga, por assim dizer, porque na verdade ela passa para um modo de baixo aquecimento e também baixo consumo energético. Ou seja, a panela ela pode ficar ligada na tomada mesmo depois do tempo de cozimento do alimento, que no caso é os 25 minutos. Mas se você tiver por perto, por uma questão econômica de consumo de energia, você pode desligar da tomada. Mas não tem problema nenhum, ela pode ficar ligada 4, 5 horas que seja na tomada depois que desligou,
porque o consumo é muito baixo. É um consumo para manter esse alimento aquecido, ok? Então, feito isso, não tem preocupação alguma. Você não precisa ficar vigiando a panela. Depois você só vem aqui. Se você quiser consumir esse alimento que você estiver preparando para consumir na hora, você vem e retira a pressão. Mas eu sempre aconselho assim, se você preparar um pouquinho antes, não tem necessidade de você retirar a pressão. Deixa a panela fechada e deixa que a pressão vai escapando aos pouquinhos, ok? Então agora, assim que ficar pronto, eu vou vir aqui, vou retirar a pressão e vou mostrar o alimento, como ficou, para vocês verem a quantidade de água que a carne libera. Então, por isso, neste caso desta panela, que tem uma pequena perda por evaporação, vocês vão ver a quantidade de água que junta no alimento, beleza? Agora então, continuando o vídeo, o meu frango ele já ficou pronto. Isso faz alguns minutinhos. Então, como eu disse, eu geralmente deixo que a pressão saia sozinha, porque na hora que eu estava preparando não era a hora que eu ia fazer o consumo. Então a pressão provavelmente até já saiu. E neste modo que ela está agora, não sei se dá para ver a luzinha ali, é o modo que eu mencionei de baixo aquecimento. Então ele mantém o alimento aquecido por várias horas. Não tem preocupação em desligar da tomada. Então eu só vou desligar aqui agora. E como eu já disse, como ficou pronto já faz alguns minutos, a pressão já saiu normalmente. Do caso contrário, você simplesmente viria até a panela e giraria essa válvula que libera a pressão. E a panela lá também, você só consegue abrir a tampa se tiver sem pressão, porque ela tem um dispositivo de segurança aqui. Então aqui, ó. Como eu mencionei também no começo do vídeo, eu não coloquei água alguma neste frango. Olha a quantidade de água que tem ali. Então essa água é liberada do frango. Então, neste tipo de panela não tem a menor necessidade de você colocar água na hora que você for preparar. A maioria das carnes é assim, quando se preparado nesse tipo de panela. Então, vou pegar um prato. E aqui, ó, o frango ele está perfeitamente cozido. Então é muito prático de se preparar na panela de pressão elétrica. E essa era a ideia do vídeo, a dica que eu queria passar, ok? Então gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal. Em breve estarei postando mais vídeos. Falou!